Agora, a preparação para a palavra do Senhor, vamos ver aquilo que o Senhor nos ensinou, então, por meio do profeta Ageu, capítulo 1, versos 1 ao 11. Ageu 1, verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas acanhoadas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para todo que sabe até o curar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu como açougue participei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós tem orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar, o Senhor abençoe a sua família. Deus maravilhoso e eterno, nós te damos graças pela tua santa e maravilhosa palavra. Senhor, não somos dignos de tão grande privilégio de ouvirmos a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito abra o nosso coração, nos edifique para, como guarda o mundo, para respondermos positivamente ao que é tocado de nós nesta noite. Que tudo seja para a tua glória, amado Deus. Assim eu peço e agradeço no nome santo e bendito de Jesus. Meus irmãos, deixa eu começar com uma pergunta. Até onde você iria para servir a Cristo? Até onde você iria para obedecer a Cristo? Para obedecer a Deus? Há algum limite naquilo que você faria para servir ao Senhor? Se nós olharmos para a história da igreja cristã, alguns séculos atrás, nós vamos encontrar o exemplo que ficou marcado na história e serve como ensino para cada um de nós, um exemplo para cada um de nós enquanto cristãos, de como nós devemos ser desapegados da nossa própria vida e dos nossos próprios desejos para servir ao Senhor. Alguns séculos atrás, num país chamado Morábia, existiram alguns missionários, que ficaram conhecidos como os missionários moravianos, que eles amavam tanto a Deus, estavam tão dispostos a servir ao seu Senhor, independente do custo, e também por amor às almas dos perdidos, que eles se vendiam como escravos, sabendo que nunca mais eles teriam novamente a liberdade. E eles se vendiam como escravos, jovens que se vendiam como escravos, para evangelizar os escravos das colônias europeias, geralmente, especialmente na região das ilhas do Caribe. Então, quando nós olhamos um exemplo desse, de pessoas que abriram mão da sua liberdade, que abriram mão da sua vida, para servir a Cristo, isso serve de ensino para nós. Isso serve de ensino para nós. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para todos aqui, você morreria por Cristo? Com certeza a resposta de todos, ou pelo menos da grande maioria, seria sim, eu morreria por Cristo. Mas uma outra pergunta mais importante que deve ser feita é: você viveria por Cristo? Todas as forças da sua vida? Porque se nós não estivermos dispostos a viver por Cristo, tampouco estaremos dispostos a morrer por Ele. Por isso, esse texto que nós lemos, ele traz algumas lições importantes sobre como nós devemos priorizar a Deus. E a ideia que esse texto traz, que vai ser o tema que nós vamos tratar hoje, é Deus em primeiro lugar.
Em tudo na nossa vida, Deus deve estar em primeiro lugar. E é sobre isso que esse texto vai nos falar. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, que se encontra nos versos 1 ao 4, é que como nós colocamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida? Primeiro, nós fazemos isso priorizando a vontade de Deus. Vamos entender o que estava acontecendo, por que Ageu trouxe essa profecia ao povo. O povo havia acabado de passar 70 anos no cativeiro, na Babilônia, exilado por causa dos seus pecados. Foi expulso da terra prometida para uma terra distante, uma terra de inimigos, por causa dos pecados do povo, porque eles se recusaram a se arrepender e a dar ouvido à voz dos profetas. No ano 586, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, derruba os muros, põe fogo no templo e leva o pouco que sobrou do povo de Israel para a terra da Babilônia. Muitos quilômetros longe da sua terra, ali, isolado no exílio. Mas 70 anos depois, o Senhor, cumprindo a sua promessa, traz o povo de volta para a sua terra. O Senhor se lembra do seu povo e, por meio da permissão do imperador Ciro, o povo volta para a terra de Israel. Poucos retornam, então eles começam a reconstruir o templo, eles começam a reconstruir a cidade de Jerusalém. E especialmente o templo começa a ser construído. Diz a palavra de Deus que quando as bases do templo foram colocadas, o povo chorou em alta voz, alguns de tristeza por terem visto o primeiro templo, e outros de alegria por terem visto as bases do templo serem colocadas novamente. Mas toda aquela euforia acabou virando pouco, porque por causa da opressão e dos impedimentos que os povos ao redor puseram, especialmente os samaritanos, aquele povo acabou precisando interromper a obra. Então, a obra do templo do Senhor, da casa do Senhor, que havia sido iniciada, ficou aproximadamente 16 anos parada, abandonada, esquecida. E aquele povo acabou se acostumando a não ter tempo, a deixar o templo abandonado, a casa do Senhor em ruínas, e eles começaram a buscar os seus próprios interesses. Deixaram a casa do Senhor do lado. A casa do Senhor que representa a presença do Senhor no meio do seu povo. Eles não se importaram mais com tudo. Estavam cada um em busca da sua casa, construindo as suas próprias casas, buscando os seus próprios interesses. E a casa do Senhor estava lá, esquecida, abandonada. Somente isso já nos traz uma lição muito importante para nós cristãos. E é isso que nem mesmo, diante das ameaças dos inimigos de Deus, nós temos uma desculpa para negligenciar as coisas de Deus, a vontade de Deus. Aquele povo deveria ter resistido ao seu compromisso e confiado no Senhor, porque havia uma promessa do Senhor que o templo seria reconstruído. Mas aquele povo se acostumou com a ausência de Deus. 70 anos na Babilônia fez com que eles não tivessem mais tanto senso da necessidade da presença do Senhor no meio deles. Por isso, os inimigos querem permitir a obra do Senhor, a obra da igreja. Isso não é desculpa para nós esmorecermos, para nós nos esquecermos da obra de Deus, porque essa é a coisa mais importante que tem de novo na nossa vida. Algumas semanas atrás, eu e minha esposa precisamos ir ao hospital de madrugada, aproximadamente 3 horas da manhã. E quando íamos de madrugada, um pouco antes das 3 da manhã no hospital, enquanto nós íamos, nós deparamos com uma cena, eu fiquei acreditando nessa cena, uma moça trazendo na sua mão uma bacia com as suas oferendas aos seus deuses que não são verdadeiros, e de madrugada, 3 horas da manhã, andando em ruas perigosas de São Paulo para oferecer ali as suas ofertas de oferendas aos seus deuses. E nós, cristãos, muitas vezes, deixamos de vir à casa do Senhor, deixamos de comparecer às atividades da casa do Senhor, deixamos de estar presentes com o povo do Senhor, deixamos de lado os nossos deveres espirituais por coisas vãs, por coisas vazias. Quantas vezes a chuva impede que muitos de nós venham para casa? Não um impedimento injusto, mas simplesmente por falta de vontade.
Muitas vezes nós somos relapsos e desleixados dessa forma, queridos irmãos. Então, isso deve nos ensinar. Essa pequena cena que eu vi, concluí ao hospital de madrugada, falou muito no meu coração sobre como nós priorizamos a Deus na nossa vida. Será que nós temos essa disposição de, às vezes, acordar muito e buscar a presença do Senhor? Isso seja lição para você. E, então, após esse retorno para o mundo, Deus levanta o profeta Ageu, o primeiro profeta que trouxe mensagens do Senhor ao povo após o retorno da Babilônia. E esse profeta, ele dirige a mensagem, não primeiramente ao povo, mas aos líderes, a Zorobabel e a Josué, que era o líder político e o líder religioso do povo de Israel. Então, Deus levanta esse profeta, que foi contemporâneo do profeta Zacarias, para que pregasse aos líderes, para que os líderes, por meio do exemplo dos líderes, o povo se tornasse ali dirigente e construído. Se ele entendesse, isso nos ensina o dever que os líderes têm de liderar, em dirigir, em ser exemplos para o povo, exemplos de piedade, exemplos de devoção ao Senhor. Muitas vezes, a igreja, ela não está bem quando seus líderes estão bem. Se os líderes vão mal, toda a igreja vai de mal a pior. Porque os líderes são o reflexo, o exemplo da igreja. Os líderes recebem a palavra do Senhor para transmitir ao povo. Se responda positivamente a essa palavra. Por isso diz o verso 1 que Ageu foi enviado primeiramente a pregar a Zorobabel, o líder político, e para Josué, que era o sacerdote, o líder religioso daquela nação. Por isso, meus irmãos, aos líderes que estão aqui presentes, sejam presbíteros, sejam diáconos, ou a mensagem do Senhor que vai também aos pastores, aos seminaristas, a todos aqueles que estão investidos de autoridade na casa do Senhor. E o dever dos líderes é esse: devem ser zelosos no cuidado da igreja, especialmente na área do ensino. Mas não somente no ensino, mas a vida deles deve ser um exemplo. A vida dos líderes deve animar o povo a seguir a obediência a Deus, a seguir a obediência ao Senhor Jesus. Você se lembra dos reis de Israel? Eram bons reis, seguiam o exemplo do rei. Seguiam o Senhor, como voltavam a oferecer sacrifícios, havia reformas religiosas. Mas como o rei era mau, como o rei era ímpio, quando o rei não temia a Deus, todo o povo seguia ao rei na idolatria, na impiedade, na maldade, na iniquidade. Assim também acontece com a igreja. Quando nós somos líderes maus, a igreja vai mal. Quando os líderes são bons, a igreja vai bem. E esse é o dever, então, dos líderes. Mas, em relação a isso, qual é o dever dos crentes em geral? Meus irmãos, os crentes devem seguir o exemplo dos seus líderes espirituais e se submeterem a eles enquanto eles se mantiverem fiéis à palavra do Senhor. Nós estamos aqui na igreja, você vem aqui domingo por domingo, semana por semana, e você escuta o pastor pregando, você escuta os professores da escola dominical pregando. Isso não deve nos tornar inertes, devemos nos submeter à palavra de Deus. Se aquele que fala conforme a palavra do Senhor, fala segundo os oráculos de Deus, nós devemos nos submeter, porque não é a palavra do homem, é Deus falando com ele de servo, é de acordo com a verdade de Deus que ele fala. O dever dos crentes é se submeter à palavra de Deus, é seguir o exemplo dos seus líderes. Quando nós vemos uma pessoa eminente, especialmente líderes espirituais, pastores, grandes missionários, evangelistas, nós lemos a história dessas pessoas, isso mexe conosco, isso nos faz sentir o desejo de ser como eles, isso nos faz sentir o desejo de querer servir a Cristo de forma mais ativa, de forma mais desimpedida, isso nos faz querer servir o Senhor mais. Que esse seja a atitude de cada um de nós, ao vermos a vida dos nossos líderes, que isso nos dirija a uma vida cada vez mais piedosa, meus queridos irmãos.
Mas o texto segue dizendo, nós vemos nos versos 2 ao 9, que o profeta nos ensina que nós não podemos e não devemos dar desculpas para negligenciar as coisas de Deus. Veja o que diz o verso 9, o verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E também o verso 9, a segunda metade do verso 9, diz assim: ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. O povo estava dando desculpas para não edificar o templo. E qual era a desculpa deles? A casa do Senhor, 16 anos, ali em Pires. E a desculpa deles era: ainda não chegou o tempo. Não, a casa do Senhor ainda vai levar tempo para nós começarmos ela. Não chegou o tempo ainda. Essa era a desculpa do povo. E quantas vezes na nossa vida nós não damos desculpa para nos esquivar de serviço a Deus, para nos esquivar de obedecermos ao Senhor, de assumirmos um compromisso mais sério com o Senhor? Nós damos desculpas, mais desculpas, na maioria das vezes não justificam a nossa negligência em cumprir e servir a vontade do nosso Deus. Por isso, desculpas você tem dado para não priorizar a Deus na sua vida. Talvez você diga: eu estou tão cansado, minha vida é tão corrida, cansaço me impede de fazer mais. Mas será que isso realmente é desculpa? Quando nós precisamos fazer algo, nós damos um jeito, fazemos um jeito. Não importa o cansaço. Quando você acorda de manhã, vai trabalhar, você está cansado, mas você vai. Você não pensa, continua ficar achando na minha cama, no meu sofá. Você não pensa isso, porque você sabe que você não pode. Olha as coisas de Deus, não devemos fazer isso. Ou falta de tempo, ou desânimo. Nossa, como eu estou desanimado. Eu não vou à casa do Senhor hoje, eu não vou orar hoje, eu não vou orar hoje, porque eu estou desanimado. E deixa de fazer aquilo que poderia trazer ânimo, poderia trazer vigor à sua vida, que é a presença do Senhor, é a presença do Senhor na vida do crente, ou mesmo ameaças externas. Se eu fizer isso, vão zombar de mim, vão me perseguir no trabalho, ou a minha família não vai me tratar bem, não vai me levar a sério. Quantas vezes nós damos esse tipo de desculpas, ou os prazeres da vida? Nossa, nós muitas vezes deixamos de fazer o que Deus quer, porque nós preferimos dar prioridade à nossa própria vontade, aos nossos próprios prazeres, que não seja assim na nossa vida, que não seja assim que Ele nos leva. Priorizemos a Deus em tudo que nós fizermos, não dê desculpas para servir a Deus. Se você sabe que você pode servir, e a não ser por um caso realmente justificável, sirva ao Senhor. Dê o seu melhor para você, a Deus, que é digno, que merece isso. Eu estava vendo algumas semanas atrás uma reportagem de notícia sobre um templo budista que foi construído na China há centenas de anos atrás. Foi construído em cima de duas areias rochosas extremamente altas, a ponto de que o antigo adorador que quisesse subir para prestar culto aos seus deuses, ele teria que subir uma escada de nada menos de 8.000 degraus, para chegar a toda a montanha e adorar os seus deuses. Então, os disposição para servir os seus deuses, e não dão desculpas. Às vezes, os crentes não estão dispostos a servir a Deus e vivem acumulando desculpas. Não seja assim. Que, ao olhar um exemplo desses, sejamos animados de servir a Deus, não importa o que isso exige de nós. Aqueles que ainda não são salvos, não tem desculpa para vir a Cristo. Não, ainda não é tempo. Ainda não é tempo de vir a Cristo, como dizia esse povo, a gente se dirigiu. Mas amanhã pode ser tarde demais. Devemos vir a Cristo e buscar Cristo. Sem dar desculpas, devemos buscar então a paz dele. Mas além disso, o profeta Ageu nos diz nos versos 3 a 4 que nós devemos usar a presença de Deus mais do que tudo nessa vida. Você valoriza a presença de Deus mais do que tudo.
Olha o que diz os versos 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apanhadas, enquanto esta casa permanece em ruínas. O povo estava construindo casas apanhadas, casas luxuosas, casas com madeira importada, casas extremamente ali, bem projetadas, mas a casa do Senhor estava em ruínas. Então Deus diz: é tempo de você buscar essas próprias empresas, enquanto minha casa permanece em ruínas, enquanto aquela casa que representa a minha presença no meio de vocês permanece destruída, permanece incompleta, inacabada. Os irmãos, nós devemos priorizar os momentos em que nós podemos melhor desfrutar a presença de Deus na nossa vida. Primeiramente, isso que nós estamos fazendo aqui, devemos valorizar essas coisas. Todos os irmãos ao redor do mundo precisam se reunir às ocultas, em critérios, em correntes, porque não pode ser unicamente como nós podemos, porque eles podem ser perseguidos, contados, mortos, se não estiver. E nós temos esse privilégio de estar aqui. Dê valor a essas coisas, dê valor à presença de Deus que você faz conosco no meio do seu povo, por meio do culto familiar, ali na sua casa, faça da sua casa uma pequena igreja, faça da sua casa um tempo de ensino, de adoração ao Senhor. Ensine seus filhos a amar a Deus. Maridos, dirijam suas casas conforme a vontade do Senhor, ensinando suas famílias a temerem a Deus. Faça com que o seu lar seja um lugar de Deus é buscado. No seu momento secreto de oração, busque essa presença de Deus. Não negue a necessidade da oração por nada desse mundo. Um antigo pregador, ele dizia: foi no momento em que você abandonou o local de oração, foi ali que você caiu. Por isso, abandone o lugar de oração. Não importa se você está cansado, busque a presença de Deus todos os dias. Acorde todo dia e que seu primeiro pensamento seja voltado, dirigido para Deus. Você ore, você dirige ao Senhor os seus favores, a sua adoração. Não abandone o lugar de oração de Deus. A presença de Deus faz real na nossa vida por meio desses momentos. Ou também por meio da leitura da Bíblia. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós sentimos a presença do Senhor ali aquecendo o nosso coração na leitura da sua palavra. Por isso, não abandone essas coisas. Valorize essas coisas, porque Deus está presente no meio do seu povo, no meio dessas coisas. E uma coisa importante, que eu aprendi na minha vida, por meio de um servo do Senhor, que falou muito ao meu coração este ano. Ele disse que Deus, não se escandalize, Deus não é a coisa mais importante da sua vida. Deus é a única coisa importante da nossa vida. É a única coisa que importa. Veja o que diz o Salmo 16, verso 2. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão te somente. Deus é a única coisa que importa na nossa vida. Talvez você diga: mas minha família é importante. Sim, ela é importante. Mas quem te deu a sua família? Ou a minha saúde é importante. Quem te deu a sua saúde? Ou o meu trabalho? Mas quem te deu o seu trabalho? Quem te deu todas essas coisas? Quem te dá a vida, a saúde, a respiração? Quem te dá o alimento? Deus. Todas as coisas na nossa vida vêm de Deus. E só tem importância porque Deus é importante. Deus é o único bem que nós possamos dizer como profeta, como o salmista, o Salmo 16. Outro bem não possui, senão a ti somente. Um exemplo de um antigo servo de Cristo, dos primeiros séculos da igreja, e comove assim, grandemente, um homem chamado Policarpo, que viveu os primeiros séculos da igreja cristã, quando ele foi trazido diante dos seus algozes para ser morto pela sua fé, eles disseram: negue a Cristo, negue o seu Cristo. E a resposta dele foi: eu tenho servido ao meu Senhor por 86 anos, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar? Como posso mudar ao meu Senhor? Então ele foi entregue às feras aos 86 anos, e foi morto, mas não foi o Senhor.
assim seja também na nossa vida. Priorizemos a Deus em sua presença mais do que tudo, sabendo que não temos outro bem como o Senhor. E em segundo lugar, meus queridos irmãos, nós já vimos então que a primeira forma de nós colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é priorizando a vontade de Deus. E agora nós veremos que a segunda forma que esse texto nos ensina de priorizarmos, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, nos submetendo à disciplina do Senhor. Isso está nos versos 5 a 11. Deus, Ele ordena que nós consideremos a nossa própria experiência para saber como anda a condição espiritual do Senhor. Aquele povo estava passando por necessidades. E não era uma necessidade casual. Era Deus que estava enviando fome sobre a terra. Deus estava enviando a seca. Deus estava fazendo com que o povo não tivesse alimento suficiente para se fartar. Deus estava fazendo com que aquele povo não se saciasse com nada, não tivesse contentamento, porque a casa do Senhor permanecia em ruínas. Por isso ele diz, veja, ele diz no verso 5, olha, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele diz no verso 6 também, tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece, ninguém recebe salário, recebe por satisfazer curado. Então o alimento não bastava, nada saciava. Aquele que ganhava o dinheiro colocava no bolso, porque o bolso estava furado, tudo era perdido, todo o salário era perdido. Diz também no verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerado o nosso passado. Se nós olharmos também o verso 15 do capítulo 12, ele diz, agora, pois, considerai tudo que está acontecendo desde aquele dia. E no verso 18, ele diz novamente, considerai, eu vos conto, desde esse dia. Deus estava falando, povo meu, pare e olhem tudo que está acontecendo com vocês. Vocês estão tendo falta de tudo. Vocês estão perdendo bênçãos. Vocês estão passando fome. Porque a minha presença está sendo buscada em primeiro lugar. Então, quando nós deixamos de buscar a Deus em primeiro lugar, o Senhor envia sobre a nossa vida, ou melhor, Ele remove bênçãos que nós poderíamos receber, não para nos destruir, mas para nos levar ao arrependimento. Quantas vezes nós deixamos de ser tão abençoados como poderíamos, porque não buscamos a Deus como deveríamos? Olhe para esse ano que está se encerrando. Quantas bênçãos você recebeu, saúde, alimento, uma família abençoada? Não sei que você tem todas essas coisas. Eu sei também que nós somos muito mais abençoados do que nós merecemos. Mas eu sei sobre a minha vida, eu sei que você também, se pensar sobre a sua, vai chegar mais conclusão. Você poderia ter sido muito mais abençoado se tivesse sido mais fiel ao Senhor. E fica exclusivamente a bens materiais, não é sobre isso que eu falo em primeiro lugar. Mas contentamento, paz, alegria, quantos sofrimentos você poderia ter se livrar deles se você tivesse buscado o Senhor em primeiro lugar. Por isso, queridos, a forma como você leva a sua vida revela muito sobre a sua condição espiritual. Por isso, faça uma análise da sua vida. Aquilo que o Senhor vem falando aqui, considerai o vosso passado. Pense sobre a sua vida. O que tem sido a sua vida? Quantas vezes você deixou de receber por não ser tão fiel a Deus como você poderia ter sido? Você tem vivido como crente, você tem vivido as bênçãos do Senhor por sua fidelidade. A sua conduta reflete o caráter de um filho de Deus. Essas coisas devem nos fazer pensar, devemos considerar essas coisas. Isso não significa que a vida do crente é só bênção. Que a vida do crente é um mar de rosas e que, vindo para a igreja, todos os nossos problemas vão embora. E priorizando a Deus, não teremos mais problemas. Não é isso. Há uma certa igreja que o slogan dela é o seguinte: pare de sofrer, pare de sofrer. Isso é uma mentira. Deus não promete isenção de sofrimento. Mas, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, muitos sofrimentos seriam sim evitados. Isso também não significa que o crente obediente
esbanja dinheiro, esbanja o carro do ano. Crente fiel, ele recebe riquezas e mais riquezas. Não é isso que entrega como se falsos profetas. Mas nós dizemos, seríamos mais abençoados se fôssemos mais fiéis. Existem bênçãos que o Senhor só concede aos seus filhos, aos crentes fiéis, aos crentes que ali são piedosos diante dele. Salmo 128 deixa isso muito claro, que aquele que teme ao Senhor recebe dele bênçãos maravilhosas sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, e assim por diante. Então, queridos irmãos, o Senhor nos ensina essas coisas, que se buscarmos o Senhor, receberemos muito mais contentamento, alegria, paz no coração, saúde e muitas coisas mais que Ele tem nos dado. Mas o profeta não para por aí. Ele nos leva adiante e nos ensina que buscar os próprios interesses resulta em disciplina do Senhor. Nós vimos aqui que o povo, por deixar de priorizar a casa de Deus, ele estava sofrendo fome, padecendo muitas necessidades. Isso era a disciplina do Senhor sobre a vida do seu povo. Quanto mais nós buscamos satisfazer em outras coisas que não em Deus, que não no Senhor, menos nós nos saciamos, menos nós nos sentimos satisfeitos. Buscar a nossa própria vontade é como a água do mar, que se bebe mais, bebe ainda mais, mas ela não sacia, ela só aumenta assim. Assim é a vida daqueles que vivem para buscar os seus próprios interesses. Eles buscam e correm e se afadigam, mas nada sacia, porque eles não desfrutam daquilo que têm, porque eles não têm a bênção do Senhor sobre a vida. O Senhor diz no Salmo 127 que aquele que o crente fiel que busca o Senhor concede bênçãos e concede bênçãos até mesmo enquanto ele está comendo. Ele se sacia e ele aproveita aquilo que ele tem. Salomão nos ensina no livro de Eclesiastes que aquele que agrada a Deus, o Senhor concede contentamento. Enquanto aqueles que não servem a Deus, o Senhor faz com que eles não consigam desfrutar. Muitas vezes, nós vemos pessoas que têm riquezas quase imutáveis, mas sem a bênção do Senhor, ele não consegue desfrutar daquelas coisas. Ele não sente contentamento, ele não sente alegria no coração. Ele não sente a mesma alegria que nós possuímos por servir a Deus a determinada necessidade. Se somos crentes, o Senhor irá nos disciplinar para que nós aprendamos a amá-lo acima de todas as coisas. Às vezes, isso significa que Ele vai tirar de nós aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais desejamos. Às vezes, coisas que nós achamos que precisamos dele, para nos disciplinar, para que nós aprendamos a colocar o Senhor em primeiro lugar. Quem é o pai, quem é o filho que não é disciplinado pelo pai? Quando comete uma transgressão, ele não é o pai que não corrige o seu filho. Assim a palavra de Deus diz: o Senhor corrige, disciplina, não aqueles que o odeiam, mas aqueles a quem ele ama, para que nós sejamos mais fiéis, para que nós sejamos aqueles mais abençoados. Mas para os que não são crentes, o castigo é infinitamente pior. Eles que não amam a Deus, não a Deus. O castigo deles, o galardão que eles receberão, não é apenas uma disciplina qualquer, mas é a separação eterna, presença da glória do Senhor, castigo de eternidade no inferno. Por isso o Senhor chama os pecadores a se entregarem a Cristo, a estarem na casa de Cristo, a viverem as suas vidas para Cristo, para que os seus pecados perdoados por meio da fé, para que não soframos essa condenação eterna de virar sobre os pecadores que não reconhecem a Jesus sobre as suas vidas. E se você, porém, é um crente e quer evitar os castigos de Deus sobre a sua vida, passe a colocar Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Se você sai para trabalhar, vá trabalhar tendo Deus em primeiro lugar na sua mente, sabendo que o seu trabalho é de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua família, na sua casa, na sua vida espiritual. Coloque Deus em primeiro lugar no seu relacionamento, na sua vida, na sua relação com os seus filhos. Em tudo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida.
E apesar de nós sermos tentados a negligenciar Deus de tantas maneiras, de tantas formas e a dar tantas desculpas, o Senhor nos disse que Ele ainda se agrada quando nós estamos servindo, nós estamos colocando no lugar. No verso 8, ele nos diz exatamente isso. Diz assim: subi ao monte, fazer madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado do Senhor. Deus está dizendo: povo meu, se vocês voltarem a construir a casa, eu me agradarei de vocês, eu me agradarei da obra e serei glorificado. Tanto é que quando o povo dá o livro da voz do profeta, retorna, volta a construir o templo, Deus diz por meio do profeta Ageu uma coisa assim maravilhosa. Vocês lembram uma dor que era no primeiro templo? Crentes de ouro, aquela construção magnífica, uma construção incomparável com a história da humanidade. E em comparação com essa segunda casa, tão singela, em comparação à primeira casa, esta casa que estava sendo reconstruída era pequena, era tão mais simples. Mas Deus disse: a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Se temer a Deus, não importa a construção, a estética, não importa a arquitetura do local, o Senhor ele é glorificado mesmo na simplicidade, se sofrendo uma de forma fiel e verdadeira. Uns dias atrás eu estava andando em São Paulo, na Rebeca, a gente se deparou com uma catedral metropolitana de São Paulo. Um templo, por fora, magnífico, enorme, gigantesco, aquelas colunas, aquelas janelas imensas. Nós até entramos para ver por dentro. Aqueles capéis gigantescos, assim, uma coisa arquitetonicamente muito bonita. Mas eu falei para minha esposa: de que adianta toda essa beleza externa se aqui não é pecado? Se aqui são valores ídolos, se aqui é ensinado a sacrificar diante de santos, se aqui não é ensinado a suficiência única de Jesus da sua palavra. Por isso o Senhor se agrada quando nós colocamos em primeiro lugar, ainda que não tenha uma maneira externa, ainda que não haja pompa externa, o Senhor se agrada em ser servido em Jesus, Deus. E ainda, o profeta nos ensina, nós vimos que não priorizar a Deus em sua. Nós agora veremos que priorizar a Deus em junta, em bênção. Veja, diz o verso 5, considerai o vosso passado. O verso 7 diz, considerai o vosso passado. O verso 15 diz, considerai também. O verso 18 também, considerai. E no final ainda do verso 18, considerai. E depois que o povo começa a reconstruir a casa, o Senhor diz no verso 19, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a fogueira e a oliveira não dará os seus frutos. Mas desde este dia os abençoarei. O Senhor dizendo que, pelo fato do povo ter se arrependido e tentado construir o templo, a partir desse dia, o Senhor disse: eu farei abençoar essa terra. Alimente com bênçãos, o povo voltará a se saciar, porque o povo vai em sua vida. Priorizar a Deus em bênçãos. Não se esqueça disso. Quando você estiver tentado negligenciar o Senhor, tenha isso no seu coração. Servir a Deus e priorizar a Deus em bênçãos. Mesmo quando nós estamos sendo disciplinados por Deus, se nós não colocarmos em primeiro lugar, Ele nos abençoa. Ele nos faz, então, aprender com a disciplina, como nós sermos abençoados. No fim de toda disciplina, sempre existe Deus com braços abertos, estendidos para nos receber, para nos abençoar. Por isso, Fernando, irmãos, para de dar desculpas, sua atraso, a bênção de Deus sobre a sua vida. Se há todo dominador que ainda não veio a Cristo, venha a Ele imediatamente. Entregue a sua vida a Ele e conheça a verdadeira bênção de pertencer a Jesus. Simples fato de ter a Cristo já é a maior bênção que podemos receber. A salvação, o perdão dos pecados, ter a Cristo.
Pertencer a Cristo, ser pertencido por Ele, essa é a maior bênção que nós podemos receber. Então, pecador, venha a Cristo, sim, assim como eu, você se reconhece como pecador. Vá até Cristo, Ele é misericordioso para nos abençoar. Servir a Cristo é a única coisa que importa, que vale a pena nesse mundo. Ter Jesus é a maior bênção que podemos receber. Ainda que você diga que todo o resto falta. Você tem falta de tudo, mas você tem tudo aquilo. Lembra da oração de Abacuque? Ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto do liberamento, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei, meu Senhor, Deus da minha salvação. Esse deve ser o prato cristão. Ainda que nos solte tudo, se temos a Cristo, temos uma bênção maior do que o mundo inteiro em nossas mãos. Por isso, veja a vida de todos os crentes que passaram, de Pedro, de Paulo, os crentes da igreja primitiva, os reformadores e assim por diante. Todos eles estavam dispostos a servir a Deus até as últimas consequências. Que essa seja a nossa atitude. Que esse seja o nosso modo de agir. Quando nós entendemos a necessidade de colocar a igreja em primeiro lugar em nossa vida, então, nós não nos surpreendemos mais com exemplos como daqueles jovens moravianos que se vendiam como escravos para servir a Cristo, porque eles sabiam que a vida deles não valia nada, a não ser que eles gastassem a sua vida para servir a Cristo. É isso que Paulo diz. O livro de Atos, quando ele está discutindo dos presbíteros de Éfeso, ele diz: eu nada considero a minha vida muito preciosa, a não ser que seja para servir a Cristo. Não. Que assim seja na nossa vida. E para nós encerrarmos algumas breves aplicações. A primeira delas, meus irmãos, depois do sacrifício de Cristo, a presença de Deus ela não está mais vinculada a um templo, a uma construção em Jerusalém. Não, irmãos. Pelo contrário, agora Deus se faz presente no meio do seu povo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Toda a nossa vida, toda a nossa conduta agora como Senhor. Precisamos ir ao monte ali de Jerusalém para adorarmos a Deus. Não precisamos ainda oferecer os nossos sacrifícios, nos dirigir até lá, pelo menos uma vez por ano, para adorar o Senhor. Mas nós podemos adorar o Senhor aqui, em espírito e em verdade. Porque o Senhor procura a paz, assim o adora. Saiba que o Senhor está presente no meio do seu povo. Não mais em um edifício construído por mãos humanas. Nós somos o Senhor. O Senhor habita no meio do seu povo. Não mais precisamos reconstruir um templo destruído. Mas nós somos aqui um templo que jamais será destruído. Onde a presença do Senhor se faz real neste mundo. Mas o Senhor valoriza a igreja, valoriza a presença de Deus que se faz aqui, meus irmãos. Isso também abre para nós, em segundo lugar, uma porta de uma comunhão infinitamente melhor e maior do que aquela que tinha os crentes debaixo do Antigo Testamento. Eles tinham que se dirigir a Jerusalém, eles tinham que ali oferecer seus sacrifícios, por intermediação de um sacerdote humano, mas porque Cristo morreu por nós. Não precisamos mais disso. Nós podemos ter acesso a Deus direto, Pai. Cristo rasgou o véu. Cristo tornou ali não mais necessária a necessidade de um sacerdote, de um templo, de sacrifícios, de todas essas coisas. Cristo é o cumprimento da lei que nós podemos chegar diretamente, confiadamente diante do trono da graça, para encontrar socorro do Senhor. Então saiba que você tem acesso direto a Deus, não mais como sacerdote, mas porque Cristo como por nós. Você pode ter acesso a Deus, buscar socorro nos momentos de necessidade, buscar perdão nos momentos em que você estiver sendo disciplinado, castigado pelo Senhor. E, por fim, em terceiro lugar, nós somos então naquele tempo do Senhor, o templo espiritual de Deus, o templo não construído de pedras, mas, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2,
Nós somos templo espiritual de Deus. E nós somos pedras vivas nesse templo que o Senhor está construindo. O Senhor está construindo e finalizará no dia da sua vida, em que nós então seremos perfeitos. Porque quando somos fracos, imperfeitos, estamos sujeitos a muitos males, a muitos pecados. Mas o Senhor promete que quando Ele concluir esse tempo, não tem fim da sua igreja, não haverá mais pecado, nós estaremos para sempre, vivendo com o Senhor, em todo o tempo perfeito. Que essa esperança nos anime, que essa esperança nos faça servir ao Senhor, meus irmãos, de forma mais pura, mais verdadeira. Você coloca Deus no primeiro lugar. O Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos dizer nossa mensagem que nós ouvimos. Vamos cantar o 299 do Senhor. Renovação. Põe em pé o som do glória.